São pelo menos, aliás, agora, nesse exato momento, pelo que se tem de informação, já são 12 horas que essa BM, e aí não é propaganda, é informação, tá desse jeito, ó. Engolida por uma cratera, mas assim, não é qualquer cratera não, hein? Quadra 5 da rua Rodrigo Romero, aí a região central de Bauru. E aí, pelo que se tem de informação, aliás, eu estou com o telefone celular aqui nas mãos, até para checar o valor desse carro, porque não é qualquer carro. E evidentemente que todas as pessoas que passaram por aí hoje pela manhã, e 6 e alguma coisa da manhã eu já estava aí, todo mundo quer saber quanto custa uma BM dessa, que foi engolida pelo buraco. Por isso que o buraco é democrático. Seja um carro mais simples ou uma BM dessa, aqui em Bauru a coisa é rigorosamente assim. Essas imagens ao vivo de André Cremonês mostram as fissuras no asfalto e a situação é extremamente complicada nesse local. De ontem para hoje, absolutamente nada foi feito. E por que nada foi feito? Por uma razão muito simples. O solapamento que provocou essa cratera, ele pode ter, de alguma maneira, não só afetado a calçada, como também a entrada. Dá um pulinho para a direita aí, André. À sua direita, por gentileza. Vai ter a entrada, aliás, é a garagem do prédio. A garagem do prédio que o André vai buscar agora, quer ver, ó? Pouquinho para a direita, André. Aí, garoto. Tá vendo ali? Dá uma olhada na frente ali, ó. Olha o tamanho do buraco. Aí, ó. O André foi buscar em detalhes. Então, isso posto, esse cavalete da parte dianteira do carro são aproximadamente 6 metros. Para trás do carro, pelo menos uns 5. Então pare para imaginar essa seguinte situação. Para trás do carro, 5. O carro tem 3 e alguma coisa, 8. Com mais 6, 7, são pelo menos uns 13 metros, tudo solapado. Há um risco muito grande de novos solapamentos. E aí, solapou a terra, a capa asfáltica vem e novas crateras se formam. E o que é pior? Aí, nesse lugar, passa uma tubulação de gás. E como é que você vai fazer? De que maneira você vai fazer com que um guincho, por exemplo, ou um trator se aproxime ali desse local para retirar o carro, sendo que ali tem uma tubulação de gás? Está tudo solapado, pode cair. Então, tudo isso está tendo que ser verificado. É um trabalho que não deve terminar, obviamente, nessa... Olha, dá uma olhada nisso. Ó. Parece que piorou das primeiras horas da manhã. Bom, situação nesse momento é rigorosamente essa. Em relação ao preço, pelo que eu vi aqui, ó, ela é uma 328i, né? E aí o preço dela varia. Aqui tem algumas de 365 mil. Aí tem outras de 260 mil. Ah lá, o André foi buscar, ah lá, esse André é um gigante, 328i. Ela deve ser o quê? 2016, 2017? Vamos dar uma pesquisada só para curiosidade, né? Para responder o que muita gente está perguntando ainda nesse momento. Em 2017, mais ou menos. Então, essa aí pode estar na faixa dos 150 mil. Mas não deixa de ser um carrão. O buraco é democrático. O asfalto de Bauru, o solo bauruense é democrático. Nele caem carros mais, né? Menos sofisticados, mais sofisticados. E, meu Deus do céu, como é que vai remover isso aí? A nossa equipe está no local, desde as primeiras horas do dia, né? E a partir de agora, então, eu começo a girar a mais competente equipe de repórteres do interior do nosso estado de São Paulo. Vamos começar com a Halime primeiro, a Halime que está no local, né? Halime Góes. A Halime Góes está mostrando em detalhes, o André foi buscar no nosso duplicador. Ali, a Halime está lá, já vou bater um papo com ela. Halime Góes, seja bem-vinda. A quadra, pelo jeito, não... Ela está toda, pelo que deu para notar, ela está toda interditada, mas pelo que se apurou ali, Halime, no local, em loco, é um trabalho que não tem hora nem para começar e nem para terminar, pelo jeito, Halime. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Colim. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, a quadra está interditada, a quadra 5 da Rodrigo Romero. Não tem hora para acabar, até porque a gente aguarda agora um guincho que foi solicitado pelo DAI. Inclusive, o proprietário do veículo está aqui aguardando desde ontem à noite, porque esse veículo de luxo caiu ontem por volta de 11 horas da noite. Então, ele chegou para estacionar aqui, para deixar um amigo no prédio. De repente, ele percebeu o asfalto afundar, deu tempo dele sair do veículo, mas infelizmente a cratera se abriu. Bom, Colim, só para adiantar,
Você chegou a comentar sobre o valor do veículo. Bom, a gente está falando de um veículo de luxo, uma BMW 328i, que está avaliada em R$120 mil. É uma BMW 2015, então eu conversei com o proprietário, a gente já tem o valor do veículo. Bom, o que acontece agora neste exato momento? Existe sim a previsão da retirada do veículo, para aí sim o DAI avaliar quais foram as circunstâncias, né? Principalmente estrutural aqui dessa rua, do qual a gente está falando, e até mesmo a estrutura desse prédio, porque o veículo caiu bem em frente a um residencial. Bom, a gente tem aí contato com a Defesa Civil, com a Prefeitura, eles que estão encaminhando também o engenheiro para avaliar essas circunstâncias. O próprio prédio, conversei com o síndico, eles me informaram o seguinte, que é um problema recorrente, então aqui sempre tinha fundamento de asfalto. Ó, a gente está vendo, deixa eu voltar aqui que o André está puxando a água, ó, a gente está vendo a água correr. Sim, conversei com a assessoria do DAI, eles me informaram o seguinte: o registro foi fechado, mas ainda existe água na tubulação. Porém, de outro lado, o síndico do prédio, os moradores, eles querem saber de onde está vindo essa água. Será que realmente é da tubulação? Será que realmente foi um rompimento da tubulação de uma rede de esgoto? O que será que está acontecendo aqui? Bom, isso tudo vai ser investigado após a retirada do veículo, mas não é um veículo fácil para se retirar, né? A gente está falando de um carro, poderia até ser um carro simples? Poderia. Seria mais fácil de retirar? Talvez não, porque cada vez mais o veículo está afundando. Desde a hora que a gente chegou aqui por volta de 8 horas da manhã até agora, a gente está falando agora 11h36, cada vez mais o veículo está afundando. Porque ali, ó, aparentemente, vou pedir para o André puxar, tá oco, ó, tá bem oco o asfalto. Então a gente até tem medo de chegar perto, claro, tá isolado, a gente não vai chegar, mas dá medo até de ficar por aqui. E também tem outro perigo, né? Tem uma tubulação de gás. De acordo com o diretor da Secretaria de Obras, o Theo Zacarias, ele me informou o seguinte: olha, referente à tubulação de gás, os meninos estão cuidando, tem um pessoal da manutenção, diz que está tudo sob controle. Agora, a Secretaria de Obras também informou que, por enquanto, ó, dá para a gente ver aqui, que dá para Nações Unidas, está tudo interditado. Então, assim, não tem previsão de liberação. A gente vai caminhar para cá, ó, vamos ver mais um pouco, que essa água continua correndo por aqui. Existe também a possibilidade aí de uma infiltração, né, no subsolo desse prédio? Existe, claro, mas tudo isso vai ser determinado, depois esclarecido, após o engenheiro realmente realizar toda essa investigação. Inclusive tinha um engenheiro aqui, tinha uns equipamentos aqui, agora eles não estão mais, mas eles estão trabalhando no local. É isso, Colinha, a gente continua aqui, a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações, até porque a gente aguarda, então, esse guincho chegar aqui para tentar retirar esse veículo. Vamos ver se de fato vai conseguir. Colim. Asfalto novo, né, Halime? Não tem um ano essa capa asfáltica. Essa rua foi recapeada não tem um ano. Moradores do prédio dizem, e eu não conto quem é, juro que eu não conto. Moradores do prédio dizem que existe a possibilidade de que uma mina exista no subsolo, e isso poderia estar provocando algumas infiltrações. Porém, pelo que deu para apurar, não seria exatamente uma adutora do Departamento de Água e Esgoto. Está subindo um bitelo, hein? Halime Góes, fica à vontade para me chamar quando você quiser. Está subindo um caminhão bitela, a gente não sabe exatamente que caminhão é esse. Seria o quê? Um Munk? Não sei. Mas a gente está vendo ali, ó, e é perigoso, hein? Um caminhão desse subindo do jeito que está subindo, com a possibilidade de que o asfalto tenha alguma... Ah lá, Halime Góes, ela está ok. Ô, Halime, é um guindaste, Colim. Narre, por gentileza, o que está acontecendo, Halime. Isso. Colim, ó, nesse exato momento está chegando um guindaste, então, que foi solicitado pelo DAI para retirar o veículo. Agora eles estão vindo bem devagar, né? Até porque a gente tem esse risco do asfalto ceder, né? Podendo ceder a qualquer momento. A gente está até se afastando um pouco, até pela nossa segurança, Colim. Mas a gente vai acompanhar aqui, ó, esse guindaste, então, que chegou agora neste exato momento, 11 horas e 39 minutos. Esse veículo que está aqui nesse buraco desde ontem à noite, desde as 11 horas da noite. Então, de acordo com informações do próprio proprietário, né, ele que informou que chegou aqui
na quadra 5 da Rodrigo Romeiro, no bairro Higienópolis, estacionou o veículo então para deixar um amigo e de repente percebeu que o asfalto estava afundando. Deu tempo dele sair, ninguém se feriu, nem ele, nem os moradores aqui da região, o que também vale aí de um alerta, né, Colim? Imagina só se fosse uma criança, se fosse um idoso, ó, a gente está vendo criança subir aqui, ó, um prédio com muitas famílias, imagina só uma criança, um idoso está passando ali e esse asfalto ceder. Bom, a gente vai acompanhar então esse trabalho agora do guindaste, do pessoal que está chegando aqui para tentar retirar esse veículo, essa BMW 320i, avaliada em R$120 mil. Era um medo aí do proprietário, eu conversei com ele, ele não quis ceder a entrevista porque ele estava bem nervoso, mas ele disse que ontem até tentaram, né, com um trator, solicitaram, falaram para ele, olha, dá para a gente retirar com o trator? Ele falou, não, assim vai prejudicar ainda mais meu carro, então ele está aguardando, estava aguardando mesmo ansiosamente, bem preocupado. A chegada desse guindaste, veio mais cedo um caminhão, caminhão muque que eles falam, viu, Colim? Mas não dava certo, não ia dar certo, corria o risco também do caminhão virar, então agora muito aguardado esse guindaste aqui na quadra 5 da Rodrigo Romeiro. Vale ressaltar para quem está assistindo o Balanço Geral que está totalmente interditada, aqui também tem prédios comerciais, né? O pessoal do residencial, digamos assim, eles estão presos, né? Porque a garagem, como o André mostrou ó, mais cedo, a gente tem aqui, André, a garagem do residencial está toda isolada. Não dá para o pessoal, quem mora no residencial, então retirar os veículos. A gente conversou com alguns moradores, falaram, ó, hoje a gente está indo com aplicativo, né, de corrida ou até mesmo indo a pé porque não tem como sair de casa. Ó, o guindaste então está se preparando ali. A gente vai acompanhar esse trabalho ao vivo e torcer muito para que dê certo para retirar esse veículo e que esse problema seja solucionado. Colim, a qualquer momento a gente pode voltar com você. Aliás, a gente se prepare, hein? A remoção, provavelmente a gente pegue, a nossa equipe está posicionada, está ao vivo, e a gente tem todas as condições de mostrar a remoção desse carro. E por que a gente vai insistir na remoção do carro? Porque é muito provável, pelos riscos que já foram avaliados ali nesse local, que a intervenção ela tem que ser muito maior do que inicialmente foi visto. Por quê? Porque existe a possibilidade de que tudo isso aí por baixo já esteja comprometido. Tanto que nenhum trabalho, carro, são exatas 12 horas. 11h30 da noite de ontem aconteceu isso aí. Então, 11h30 da manhã de hoje, 12 horas. E aí a gente está tendo, então, o guindaste sendo posicionado. E aí a gente vai ter, então, um trabalho, mas assim, é um trabalho altamente criterioso. Não é qualquer trabalho, não é qualquer, enfim, qualquer mobilização para retirar um carro que foi engolido por uma cratera, não. Tá vendo ali, ó? Eles já tiram essa peça de metal, a peça de metal vai sendo colocada, por quê? Porque não dá para chegar com o caminhão, não dá para aproximar o caminhão, por exemplo, daquele cavalete. Porque há a possibilidade, hoje pela manhã, os funcionários do DAI, junto com os funcionários da Secretaria de Obras, eles já entraram ali, naquela boca de lobo que você está vendo à direita, e eles já verificaram que tinha muita água ali, ainda antes, evidentemente, de o DAI desligar o registro. Está faltando água aí nessa região. Por quê? Porque não dá para continuar fornecendo. Porque o cano cujo vazamento foi identificado é um cano que traz água boa até as adutoras, e as adutoras, por sua vez, levam essa água tratada até as residências. Então, você está vendo agora todo o trabalho que é feito, o guindaste está sendo calçado ali, um trabalho de calçamento, está vendo ali, ó? Essas pernas laterais do guindaste, elas já estão sendo apoiadas, isso é uma sustentação para que um equipamento desse porte, ele possa, primeiro, estar apoiado, para que, em seguida, eles utilizem o braço desse guindaste para fazer a remoção do veículo. E aí você tem todo um trabalho que vai ter que ser desenvolvido. Você está vendo ali? O carro ele vai ter que ser envolto, né, numa estrutura, provavelmente fitas, para não danificar ainda mais, porque a Halim já trouxe a informação exata, né? Uma BMW 2015, avaliada em R$130 mil, mais ou menos. Uma nova dessa custa 350. Aliás, olhando aqui no Google, meu Deus, uma nova dessa é absurdo o preço. E aí a gente vai ter um trabalho sendo desenvolvido. Os moradores, evidentemente, estão apavorados. O dono é aquele rapaz de roupa preta que está ali na sacada do prédio. Aí, ó, a movimentação está começando. Você está vendo ali?
os funcionários dessa empresa que vai fazer a remoção, muito provavelmente, essa empresa tenha sido acionada ou pelo seguro, o que é uma dedução óbvia, ou pela prefeitura. Porque, afinal de contas, a dona prefeitura, aliás, o seu DAI, né? O seu Departamento de Água e Esgoto, aliás, é uma empresa particular. Ah lá, o Bauru Guindastes. É uma empresa, então, que foi acionada, muito provavelmente pelo seguro ou pelo Departamento de Água e Esgoto, porque vai ter uma responsabilidade tudo isso aí. Aí tem gente dizendo o seguinte, ó, vamos apurar uma informação, já apurar definitivamente uma informação, que como ela começou a surgir, e aí, principalmente nas redes sociais, meu Deus do céu, nas redes sociais é uma grandeza. Poetas, filósofos e comentaristas a gente tem em rede social, que é uma coisa. Esse rapaz, ele é morador do prédio. Eu estive com ele hoje pela manhã. Quando ele para na frente do prédio ali, na faixa amarela, ele parou o carro naquele lugar para que o amigo dele descesse do banco do passageiro e pegasse o carro dele, amigo, que estava estacionado ali do lado. Isso não é infração de trânsito, tá, Gênio? Ô, Gênio, isso não é infração, viu? Não dá nem multa. Ele parou para desembarcar, coisa de segundos. E no momento em que ele para desembarcar, a intenção era a seguinte, o amigo dele desembarcaria e aí ele entraria na garagem, naquela garagem que está acima ali, que está comprometida agora, e ele iria para a casa dele, para o apartamento dele. Então, Gênio, você que é gênio das redes sociais, comentarista ali de segurança, isso não dá infração, tá? Ele não estava com o carro parado. Ele estava parou para o amigo descer. Foi quando a coisa solapou de um jeito que foi meio em câmera lenta, pelo que ele disse, né? Foi devagar, ele teve tempo de abrir a porta, sair, e ele viu o carro dele acabar de afundar. Então, ao que tudo indica, a gente vai pegar ao vivo esse trabalho, e não é um trabalho fácil, hein? É um trabalho muito complicado. A Halim Góes está de prontidão, ela vai me auxiliar nessa cobertura, por quê? Porque essa cobertura, isso incide num risco muito grande. Toda a parte da frente, da fachada ali desse prédio, toda essa área pode estar comprometida. O Andrezão, que é monstro nesse tipo de cobertura, já está buscando os detalhes, até para que a gente tenha subsídio aqui para poder, né, trazer as informações. Está vendo ali? O guindaste agora está calçado. Ele já está equilibrado, já está na posição adequada. Os calços foram colocados, tem essas pernas, né, podemos chamar assim, laterais, ele está calçado, e ali a gente vê que os funcionários têm um engenheiro, né, esse que está com a camisa clara, parece ser um engenheiro, e é ele quem vai, ele está observando ali, né, para verificar de que maneira tudo isso vai ser feito. Ali, ó, tá vendo a fita? Acabamos de antecipar. O carro vai ter que ser envolto nessas fitas, para que não haja o risco de novos danos. O carro já está danificado, já houve um dano ali. A gente não sabe qual a extensão desse dano, obviamente, né? Se de repente teve ali, as colunas foram comprometidas, enfim, isso só a posteriori vai ser possível verificar. Mas todo esse trabalho está acontecendo agora, e uma expectativa gigantesca, porque ao retirar esse carro, é muito provável que tudo aquilo que esteja embaixo ali, bem embaixo do veículo, esteja comprometido. Pelo que eu ouvi dos funcionários do Halim, fica à vontade, viu, Halim? Precisou, sentiu alguma coisa ali de diferente, viu, Halim? Me ajuda nessa cobertura, que eu sei que você está nos ouvindo. E aí, pela manhã, eles observaram, verificaram, e assim, 5 metros antes da parte... pega a traseira do carro. 5 metros antes e 7 metros à frente, estava tudo comprometido. Havia ali um risco gigantesco de que o solo cedesse. Agora, com a imagem do André, está vendo ali? O cavalete colocado atrás do carro, olha, ó, a fita já vai, o carro vai começar a ser envolto. Está vendo ali? Está vendo essa fita na cor verde? É uma pessoa com conhecimento técnico, e aí agora todo esse trabalho começa. É um trabalho complicado? Sim. Difícil? É. Mas agora o carro começa a ser envolto ali, nessa fita, e aí eles vão verificar, né, de qual vai ser a forma adequada. Mas aparentemente eles já definiram isso. O guindaste está posicionado. Andrezão, fica à vontade, viu, André? Se movimente ali, vai mostrando tudo que você... Aí, ó, o Theo Zacarias, que é diretor da Secretaria Municipal de Obras, ali. Boa, André, gigante. Ali, ó, a fita foi colocada, pelo menos uma delas. E ela é muito resistente. Uma fita dessa é capaz de suportar um veículo muito mais pesado do que um carro pequeno, né? Tudo bem que é um sedã,
mas é uma fita que tem capacidade, aliás, são várias, né? Agora elas vão começar a ser passadas ali, o veículo vai ser envolto, e aí o guindaste vem, por fim, para remover o veículo. Tá vendo ali? Tudo está sendo passado ali, ó, bem no pneu. Aliás, os 2 pneus traseiros já receberam, tá vendo? Ó, ele dá um nó adequado, sabe como fazer. E ali ele ele prende, né? Sem, claro, fazer muita força, porque, afinal de contas, você não sabe como é que tá, né? Não dá para ter uma ideia de como é que está a situação. Aparentemente, ele vai passar todas essas fitas. Olha, ó, é uma pessoa que está se arriscando, inclusive, hein? Claro que, ó, né? Enfim, está se arriscando, a gente não vê, de repente, nem... não estamos vendo nenhuma proteção. É uma pessoa que ela está encarando um risco para poder passar essas fitas no veículo. Não dá para a gente ter a convicção de que não há ou não haja um novo solapamento, mas ainda assim, acredito eu que seja uma pessoa com conhecimento técnico para verificar o solo e falar, não, eu tenho sustentação aqui eu posso pisar. Senão não estaria se arriscando assim. Então é isso, a gente tem já 3 fitas passadas na roda dianteira do lado esquerdo. Não há como, né? Porque é uma roda que está fincada no chão. A roda dianteira esquerda, ela está fincada ali. Ele vai tentar passar, E ele vai tentar passar. Rapaz, na roda dianteira esquerda. Você está vendo? Tem uma placa. E ali, ó. E o homem ele vai com tudo, hein? A Halime já vai tentar identificar. Identifica para nós, viu, Halime? Quem é esse homem? Bata um papo com ele, veja se ele pode falar. Até para que ele possa explicar, né? A magnitude aí desse trabalho que está sendo feito. E não é fácil, ele está se arriscando, né? É claro que é uma... Olha lá, o celular tocou agora, olha lá. Atendeu e está no meio da labuta, hein? Impressionante. Enquanto a gente tem ali... Os moradores do prédio, aliás, muitos moradores do prédio hoje, tiveram que andar, né? Precisaram do motorista de aplicativo. Eu não conto. Eu falei que não contava, não conto. Olha lá, ó. Começou, hein? O guindaste começa a se mover lentamente, não dá para fazer nenhuma grande manobra muito brusca. Halime, atenção, Halime. Quando ela quiser, viu, Jaque? Quando ela tiver condições, enfim, ela me ajuda nessa cobertura. Por quê? Porque, afinal de contas, é um problema muito grave que está acontecendo ali na quadra 5 da rua Rodrigo Romero. Está vendo ali o guindaste? Há uma dificuldade, inclusive, de manobrar esse braço imenso ali do guindaste. Está calçado. Não há, pelo menos aparentemente, nenhum problema nesse sentido. Aí, Halime, a Halime, ok. Ela já está com o Theo Zacarias. Fica à vontade, viu, Halime? Notando alguma novidade ali, alguma percepção, fica à vontade, me interrompa para a gente bater essa bola, viu, Halime? Vamos lá, Colim, então, vamos acompanhar exatamente, olha, o guindaste, ele começou, então, os trabalhos, aquele moço que a gente viu colocando as fitas nas rodas, né, inclusive, ele é um dos responsáveis pela empresa contratada pelo DAI, então, para retirar esse veículo. É uma empresa de guindaste, né, esse homem que está falando no telefone, que a gente acompanhou, ele foi ali, entrou bem perto do carro, né, foi exatamente dentro do buraco, como a gente viu, exatamente, ele é um dos responsáveis então por essa empresa, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? É especialista nisso. Realmente a gente escutou muitos comentários de como seria retirado esse veículo. Até chegou até um comentário, se o carro tivesse engate, daria para puxar com uma caminhonete, porque não dava para a gente colocar aí um veículo tão pesado. Mas surgiu então esse guindaste solicitado pelo DAI e agora com certeza a gente tem aí com certeza a gente vai ter uma vitória nesse caso, né? A gente tem aqui, ó, muitos funcionários do DAI, os moradores ali também. Eu não sei se o Theo tá podendo falar. Tá podendo falar, Theo? Entra aí. Pode vir? Tá, daqui a pouquinho a gente fala com o Theo Zacarias, ele que é o diretor então da Secretaria de Obras, já a gente fala com ele ao vivo também, ele está aqui acompanhando, tem também o assessor do DAI, o pessoal do DAI está acompanhando a todo momento, muita preocupação, né, sobre essa água, sobre esse registro que estaria ligado. A gente conseguiu chegar um pouquinho mais perto, até porque antes, viu, Coli, antes do equipamento ser ligado, antes do guindaste ser ligado, a equipe aqui pediu para a gente se afastar por segurança, mas agora a gente já conseguiu chegar um pouquinho mais perto, então vamos acompanhar de perto esse momento dessa retirada aqui. Já eu chamo também o técnico dessa empresa para ver o que ele pode falar para a gente, né, o que ele pode explicar do que está sendo feito nesse exato momento. Mas
O que a gente tem aqui, de fato, são essas faixas para, com certeza, essa retirada desse veículo, né, danificar ainda menos, né? Claro que já foi danificado, um veículo de luxo, que a gente já falou, avaliado em R$120 mil, né? Uma BMW 2015 320i, é um veículo que tem peças caras, né? Eu conversei também com o proprietário do veículo, ele disse o seguinte, que esse veículo também tem seguro, tem uma franquia muito alta, mas também conversei com o assessor do DAI e ele disse que o DAI está prestando total auxílio para o proprietário desse veículo e tudo vai ser verificado também. Eles vão prestar esse auxílio porque, de fato, ali a gente pode até ter uma noção, né, Colim, você que entende bem de carro, quem sabe, será que o eixo dessa BMW não foi afetado? E a gente sabe que quando o eixo de um carro é afetado, claro que os custos são muito mais altos, né? Então a gente precisa realmente verificar o que de fato aconteceu nesse carro e também o que de fato aconteceu nessa rua, né? Porque de acordo com informações do DAI, né, foi o rompimento aí de uma tubulação, de uma rede de esgoto. A gente tem informações também da Secretaria de Obras que foi uma adutora. Claro que isso tudo vai ser investigado depois da retirada desse carro. É o que está acontecendo agora nesse exato momento. Os moradores estão ali na frente, viu, Colim, do prédio, por quê? Eles estão com medo. Tem ali um burburinho aqui na rua, né, sobre essa mina que tem, essa mina de água embaixo do prédio. Então, existe assim, e aí, será que a estrutura do prédio está afetada? Será que a estrutura da rua totalmente está afetada? Por quê? Os moradores já reclamavam disso há muito tempo mesmo, de acordo com o síndico, mais de 6 anos, eles têm a percepção de afundamento nessa rua. Então, não é a primeira vez que tem afundamento, claro que é a primeira vez que algo acontece assim tão grave, né? Como eu disse, poderia ter machucado um pedestre, alguém que estivesse passando por aqui, ou até mesmo o motorista desse carro poderia ter se ferido ainda mais. Mas não teve, ninguém se feriu dessa vez, apenas danos materiais. A gente continua aqui, ó, acompanhando, então, agora essa barra de ferro que está se aproximando perto do carro, né, ela que está ligada ao guindaste, está acompanhando aqui ao vivo no Balanço Geral para a gente ver como é que vai ser, né, esse exato momento que quando vai puxar, né, quando vai retirar esse veículo dessa cratera, até para não causar mais danos. Então a gente, tô vendo aqui, ó, ele até chamei esse senhor, né, de azul, ele que é o responsável pela essa empresa de guindaste, mas no momento ele está trabalhando ali, ele disse que daqui a pouquinho ele vem aqui conversar com a gente. O Theo também, daqui a pouquinho a gente conversa com ele ao vivo, para saber mais detalhes, né, de que realmente está acontecendo aqui nessa rua, o que vai ser feito. O que se sabe até o momento é que a Defesa Civil, né, também a Prefeitura e também o síndico do prédio, eles já contrataram um engenheiro para verificar, então, essas circunstâncias estruturais, tanto do prédio quanto da rua. Ó, tá chegando perto, então, a barra do carro. Gente, é um momento de muita atenção, né? Imagina o coração do proprietário desse veículo. Bom, espero realmente que tudo dê certo. Então, eles vão conectar ali, ó, a cinta, essas 2 cintas que estão na mão deste funcionário, essas cintas estão ligadas, então, às rodas, né? Tanto a dianteira quanto a traseira ali da parte esquerda deste veículo. E, muito provavelmente, agora eles vão conectar, então, as cintas que estão ligadas nas rodas dianteira e traseira do lado direito. O que você disse, Colim, realmente, o lado esquerdo é o que está mais fundo. Mas de manhã, quando a gente chegou, não estava assim. O carro foi se afundando cada vez mais, conforme o passar das horas, o carro foi se afundando. A gente tem informações, tem até imagens de câmeras de segurança do momento exato que esse carro caiu nesse buraco e abriu essa cratera. Então, vale ressaltar, foi ontem à noite, por volta de 11h30 da noite, então já são aí 12 horas. E agora sim, ó, tá tudo conectado, gente, é um momento, né, mais difícil aí e muito esperado pelos moradores, pelo proprietário e por todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Agora sim, o carro ele vai ser erguido. Vamos ver como é que vai funcionar essa parte. O guindaste já se preparou. Acredito que eles vão acionar a qualquer momento. A gente está acompanhando aqui tudo ao vivo para a gente ver como é que vai ficar. E corre o risco, viu? Corre o risco, viu, Colindi? Esse asfalto ele ceder cada vez mais, porque está muito oco ali a parte de baixo, a rede de água foi desligada, mas a gente escuta ainda muita água, a gente mostrou até aqui, né, a água correndo ali para o bueiro,
De acordo com o DAI, é uma água que já estava na tubulação, mas, claro, continua aqui. Theo, será que a gente consegue falar com você ao vivo aqui, para você explicar para a gente mais ou menos o que está acontecendo, né? Graças a Deus a gente conseguiu esse guindaste, já está tudo conectado. Para cá, Theo Zacarias, diretor da Secretaria de Obras, aqui ao vivo com a gente. Theo, fala para a gente, né, mais ou menos, qual que é a expectativa agora para a retirada desse veículo? Nós estávamos na expectativa simplesmente da retirada do veículo, né? Agora, com essa retirada, poderemos fazer o trabalho que exige o local. Está tudo interditado aqui, né? População aí não tem previsão também para ser liberada essa via. A população tem que esperar. A dependência é essa, né? Tirou o veículo, nós vamos abrir o local para ver tudo o que aconteceu. A nossa preocupação maior é uma rede de gás que passa no local. O pessoal da Nectar Gás já está aqui para acompanhar o serviço, para nos apoiar no que for preciso. Haline. Theo, tem a possibilidade desse asfalto ceder ainda mais, conforme a retirada do veículo, ou não? Está seguro por aqui? Haline. Provavelmente metade da pista está comprometido, né? E nós vamos abrir o que for necessário para o local, para deixar o local estável. Pode falar, Colim. Pergunte para o Theo se a remoção do carro... Não estou escutando. Se o ato... Não está ouvindo? Agora está ouvindo? Pergunte para o Theo, ele que tem, enfim, conhecimento técnico absurdo. Agora está ouvindo? Sim. Boa, André. Obrigado, André. Pergunte a ele se a remoção do carro ou se o carro chegou a afetar a tubulação de gás. Porque se o carro afetou a tubulação de gás, aí é outro tipo de trabalho. Pergunte a ele, Halim, se ele tem essa informação. Tá, até olha, só mais uma questão que a gente gostaria, né? Principalmente o Colim está te perguntando, sobre o carro. Ele chegou a afetar a tubulação de gás? No visual ainda não, né? A gente já monitorou, estamos aqui todos a posto com essa preocupação, mas acredito eu que não tenha danificado a rede de gás, que é o melhor para todos, né, nesse momento. A gente tem informação também que engenheiros da Prefeitura, também da Secretaria de Obras, vão vir até o local ou estão aqui no local. Começa confirma pra gente isso. Haline. Olha, o veículo está sendo retirado neste exato momento, Colim. Já eu volto com o Theo. Começa a retirada, então, continua a retirada desse veículo. Graças a Deus, o asfalto não cedeu. Até o momento, o asfalto não cedeu, continua do mesmo jeito. E é olha, bonita o veículo BM. está sendo retirado, então, através desse guindaste, com essa barra e principalmente com essas fitas que estão amarradas, né? Estão presas tanto nas rodas dianteira como traseiras do lado direito e lado esquerdo. Então agora, graças a Deus, a gente tem aí um carro sendo retirado da cratera, então, que se abriu aqui na quadra 5 da Rodrigo Romero, no bairro Higienópolis, em Bauru. Olha, esse veículo, aparentemente, né, olha, dá pra gente ver que a parte de baixo tá com bastante coisa danificada, mas eu acredito, Colim, que não tenha afetado o eixo, hein? Não sei não, mas graças a Deus não teve mais um impacto na retirada. A retirada foi bem leve, né, e suave, porque se a gente retirasse de qualquer outra forma, eu digo assim, com um trator ou até mesmo com outro caminhão, corria esse risco, né, de ser uma retirada mais agressiva e danificar ainda mais o veículo. Mas desta forma, como está sendo feito, como essa empresa está retirando o veículo, então não teve nada grave de danificado, só mesmo quando caiu. Bom, deixa eu só ver aqui se o responsável pela empresa, se ele fala com a gente. Deixa eu só verificar, ele está aqui trabalhando. Todo mundo aqui atento, né? Até já eu volto com o Theo para ele continuar aqui com a gente para falar. Theo, fala para a gente sobre os engenheiros, sobre a avaliação estrutural. Agora, a partir de agora, nós vamos analisar, né, certinho o que aconteceu. Quero ressaltar aqui e agradecer aos pessoal do guindaste, que foi um trabalho exemplar, né? Um trabalho até da inveja para a gente. Mas deu tudo certo, o carro está preservado e está sendo colocado nesse momento no solo seguro. Totalmente preservado, até porque corria o risco, se fosse um caminhão ou até mesmo um trator, de ser uma retirada mais agressiva, né, Theo? Mas dessa forma foi super suave, não teve nenhuma agressão e nem mais um dano, né? Apenas o dano quando ele caiu. Isso, provavelmente o dano causado foi, infelizmente, na hora que o carro afundou junto com o pavimento. Ok, Theo, vou te liberar. Muito obrigada pelas suas informações. A gente continua aqui, Colim. Eu vou ver se eu consigo ali, ó, falar com o proprietário dessa empresa, com o responsável dessa empresa que fez esse excelente trabalho. Enquanto isso, a gente vai se aproximando aqui dessa cratera. Olha isso!
Olha como é que ficou. Era um buraco, né? Vamos ali próximo, ó. A gente está caminhando para cá. Olha o jeito que tá esse local. Quadra 5, Rodrigo Romero. Olha o jeito que tá. Vamos acompanhar aqui, André? O proprietário, então, está entrando no carro agora. O Luiz está verificando o carro. Vamos ver se ele vai... O que ele vai fazer, se ele vai ligar. Você foi só desengatar, Luiz, é isso? Foi puxar o freio de mão, viu, Colim? Ele foi puxar o freio de mão. Luiz, está feliz agora? Tá mais aliviado, né? Eu tô aqui com o proprietário do veículo. Fala com a gente está ao vivo, Colim. Tá aliviado, tá um pouco, respirando um pouco mais. Pela né? situação, sim. Deu bom, deu tudo certo e ninguém machucou, graças a Deus. Luiz, eu acompanhei aqui, você estava super nervoso de manhã, preocupado, corria o risco de vir um caminhão, um trator, mas a retirada foi muito suave e não foi tão agressiva, né? Não danificou. Eu falei pra segurar, né? Ia vir um trator tirar ontem, né? Até então. Então eu falei, não, pô, trator, não tem jeito, né? Aí deu tudo certo. Carro avaliado em R$120 mil. O problema são as peças desse carro, né, Luiz? Sim, é isso. Por causa do ano, né? Importado, um pouco mais caro. Agora conta pra gente o que aconteceu. Você chegou aqui para deixar seu amigo. Explica pra gente detalhes. Cheguei aqui, ele saiu do carro, deu uns 20 segundos, o carro afundou. Tipo assim, eu vi a placa que tava meio afundada, mas não tinha noção que tinha um buraco embaixo, né? Aí ele saiu do carro, deu uns 20 segundos, o carro afundou, deu tempo de sair do carro, larguei aberto. Aí na hora que fui ver o tamanho do buraco, falei, porra, tava grande, olha o tamanho, do jeito que tá. Enfim, mas ninguém machucou, tá tudo certo. Você ficou com medo na hora, o que você sentiu? Você sentiu realmente asfalto? Pensei, foi tempo de sair do carro e ele falou, porra, mano, olha o buraco que tá aí. Aí saí do carro, fiquei esperando, aí liguei pro bombeiro, o pessoal veio e falou, pô, vai ter que esperar pra tentar trazer alguém pra tentar tirar, né? Aí veio o trator, falei, pô, vai tirar meu carro com o trator, aí não dá, né? Aí, nesse meio tempo, aí esperei, aí falei, amanhã cedo a gente resolve. Aí tá resolvendo agora. Parabéns, viu? Muito obrigada. Parabéns pelo sucesso da operação, né? Porque agora você vai verificar quais foram os danos realmente, mas... Pelo jeito não teve muito dano não, né? Pelo que aparentemente, né? Vamos ver ali agora. Muito obrigada. Vou liberar a luz. Oi, Colim, pode falar. Não, só pergunta pra ele se ele viu, porque o carro, aparentemente, se fosse um Poisé, arrebentava. Pode falar. Quebrava no meio se fosse um Poisé. Mas na BM parece que não teve um arranhão. É essa a impressão que ele teve, Halime? Ô, Mari. Matheus. Ô Luiz, o Colim tá no estúdio com a gente, ele quer saber, aparentemente, quando você caiu no buraco, você sentiu alguma coisa? Você acha que tenha danificado algo mais no veículo, na BMW, ou não? Não dá para saber? Não dá pra saber. Vou ver agora por baixo ali, mas pelo que eu tô vendo, acho que não. Acho que mais ralado no para-choque, pelo que eu vi, a caixa de ar, que ontem já tinha visto já. Então acho que vou levar agora na oficina para dar uma olhada para ver. O meu comentário mais cedo, Luiz, era sobre o eixo, né? Porque o eixo da BMW, é o que a gente fala, né? É muito caro. Poderia comprometer ainda mais o carro, mas aparentemente não. Aparentemente não, né? Agora que a gente vai descobrir, né? Porque tá desde ontem, né? Quase um dia. Ele tem seguro, Halime? Desde as 11 horas da noite. Ok, Luiz, muito obrigada pelas informações. Vou te liberar. Tem seguro sim, Colim. Okay. Tem seguro, ele me falou que o único problema é o valor da franquia, que é alto, mas, de acordo com informações tanto do assessor do DAI quanto aqui do Luiz, o proprietário do veículo, ele me falou o seguinte, que o DAI já está dando todo o respaldo, né, para o proprietário, já está verificando, principalmente agora, né, quais foram os danos do veículo, e tudo isso vai ser acertado entre o DAI e entre o proprietário da BMW, até porque, ó, o que a gente está vendo aqui agora, Colim? Água escorrendo, olha água isso. Boa, água tratada, o registro foi Halime. fechado, mas de acordo com a assessoria do DAI, a água está na tubulação. Água boa, água tratada. Ainda a gente tem informações aqui dos moradores, né, que eles falam o seguinte, que esse asfalto, ele estava afundando, sempre tinha reclamações, né, eles fizeram reclamações para a Secretaria de Obras, para o DAI, mas agora a gente espera aí que realmente essa cratera, né, esse buraco e os problemas dessa rua, quadra 5, Rodrigo Romero, sejam solucionados. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar. Fala comigo sobre o trabalho realizado. Primeiro, como é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, boa tarde. Estamos ao vivo com o Colim. A gente parabenizou muito sobre o trabalho de vocês, que foi excelente. A gente verificou que a retirada do veículo de luxo não teve nenhum ato agressivo, e sim vocês tomaram todo o cuidado. Conta pra gente mais ou menos o que vocês fizeram e toda a preocupação de vocês. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Na verdade, a maior preocupação nossa sempre numa situação dessa, a gente tem o cliente por trás, né, que a gente precisa, e também se preocupa com o proprietário do veículo, né? Que a intenção nossa, na verdade, sempre é, já que ele teve o danos com uma fatalidade, que a gente consiga concluir o nosso trabalho da melhor forma possível para que diminua isso o máximo que a gente conseguir. Graças a Deus aqui deu tudo certo. Rodrigo, tinha uma estratégia para retirar o veículo? Porque eu vi que você mesmo foi lá, colocou a fita na roda dianteira, na roda traseira, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo, com o maior cuidado. Teve uma estratégia pensada nisso, de colocar as fitas, ou tinha um outro jeito pensado? Não, essa estratégia nós víamos antes, né, do veículo de remoção chegar, e a estratégia já estava montada com esses equipamentos, o balancinho, a medida da cinta. Na verdade, eu acabei acompanhando só para que a medida das cintas ficassem da forma com que a gente já tinha programado, para que não pegue na lateral do carro e nem amasse nada. Ok, muito obrigada, Rodrigo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Rodrigo, homem corajoso, ele que foi até ali o buraco, colocou a cinta nas rodas dianteiras, tanto traseira do veículo, e realmente conseguiu aí, juntamente com a sua equipe, efetuar esse excelente trabalho. Vale lembrar que foi o DAI que solicitou esse guindaste, então, a princípio, né, eles tinham solucionado um trator, depois um caminhão muque, mas o proprietário não tinha aceitado e dessa vez ele aceitou o guindaste, então deu tudo certo. Colim, volto com você, a qualquer momento a gente pode te chamar. Halime Góes, agora já foi, né, Halime? Agora foi, agora o Departamento de Água e Esgoto, junto com o pessoal da Secretaria Municipal de Obras, eles vão fazer a verificação total e completa. Por quê? Porque tudo isso aí vai ter que ser reaberto. Então, assim, agora começa uma nova etapa. O carro foi removido. Antes, o primeiro ponto foi fechar o registro. Mas ainda assim, ainda tem muita água vazando. Não choveu, teoricamente não tem água na tubulação, então de onde está vindo essa água? Então, para que os profissionais do DAI, junto com o pessoal da Obras, eles tenham a possibilidade de fazer o trabalho e resolver o problema, eles vão ter que abrir tudo isso aí. Ao abrir tudo isso aí, tem uma tubulação de gás que passa por esse lugar. Está vendo esse homem de colete refletivo ali? Esse homem é da companhia de gás. Então, esse trabalho não pode... Nossa, eu já acompanhei isso inúmeras vezes em São Paulo. Meu Deus, cada explosão que dava. Então, existe o risco de explosão. Existe o risco de explosão. Como é que você evita? Fazendo um trabalho conjunto. Primeiro ponto, vão ter que saber por onde passa a tubulação de gás. Onde é que está a tubulação de gás? Ela está visível? Não está? Dá para a gente romper do lado, dá para a gente romper do outro lado, dá para a gente... Ela está mais profunda? A quantos metros de profundidade? Até onde a gente pode romper? Por essa razão, existe uma complexidade violenta, gigantesca, no trabalho que vai ter que ser feito nesse lugar. Não é só abrir, tapar o vazamento, fechar de novo. Tudo isso aí vai ter que ser revisto. André, pega a calçada para mim, por gentileza, porque a calçada ela afunda exatamente na fachada ali do prédio. Mostra lá, Dé. Andrezão gigante, Halime também. Aí, ó, tá vendo? Olha isso, essa é a fachada do prédio. Então, é uma dedução óbvia, lógica. Vai ter que ser feita uma análise. Será que, de repente, esse solapamento ele não está mais profundo? Está vendo ali pela imagem do André? Será que ele não está mais profundo, entrando por baixo ali, daquela que é a fachada do prédio? Então, assim, tudo isso vai ter que ser refeito. No que a gente tem que acreditar nesse momento? Na competência, mas assim, competência extrema do Theo Zacarias, da Secretaria de Obras, dos engenheiros do DAI, do pessoal da tubulação, para que esse trabalho seja feito em conjunto. Eu já acompanhei casos, por exemplo, num passado não tão distante, que quando faz de qualquer jeito, você pega primeiro, atinge a tubulação de gás, explosão, mata gente, incêndios. Então tem que ser feito tudo juntinho. Nenhuma decisão tomada isoladamente, para que tudo isso seja efetivamente resolvido. É esse o ponto. A gente continua acompanhando, mas trouxemos para você de maneira temática. Já são 44 minutos, hein, de cobertura, trazendo para você aquilo que movimentou hoje a cidade de Bauru. A principal cidade da nossa região, junto com Sorocaba, com Marília, né, o nosso epicentro
teve a sua manhã movimentada, modificada, primeiro, porque um carro de luxo caiu num buraco, foi essa a primeira notícia que nos levou a esse lugar, e aí depois nos deparamos com algo muito mais complexo. A Halim Góes continua acompanhando, a nossa equipe também, e agora a gente vai tocando, né? Porque, afinal de contas, é um trabalho que deve se desenrolar ao longo dessa segunda-feira. Mais do que isso, provavelmente, ó, são imagens que você está vendo, né? Ali, ó. O começo de tudo foi isso aí que você está vendo. Uma BMW dentro de uma cratera. Depois, a gente foi entender qual é a extensão. Vem cá, por favor.